então se prepare e é você que você fica fazendo a exposed dos outros. Você está perdido, você, viu? Como que pode uma pessoa dessas em 2025, que já vai se alistar pro exército, fazer esse tipo de criancice desse jeito? De todos os kills que eu já vi aqui, Marco Antônio consegue superar um nível de desgraça mais do que todos. Primeiro, pela idade avançada. Segundo, por querer agir infantil. E terceiro, por achar que está fazendo alguma coisa por estar copiando o Raí. Continua sem fazer login. Sim, Ah não, velho. Vai pro seus limites. Ah não, velho. Baniu? Quem foi? É o Marco Antônio. Foi? O carinha tá se inscrevendo agora. Marco Antônio, faz o seguinte, exclui seu canal, ou senão eu vou até a sua casa e vou dar um socão no seu nariz, moleque. Vou quebrar seu nariz, moleque. O cara invadiu. Marco Antônio! Olha aí. Eu sei que você tá aí. Não, hein, seu safado. Cadê o vento do banheiro? Cadê? O amigo não. Eu conheço esse Alquim Santa. Sai daqui. Você não sabe que a música é nada, Marco. Cala a boca. Tu não manda a gente, velho. Eu vou colocar a música pra você aqui. Eu vou colocar. Fala logo, e aí, vai mostrar o rosto? Nossa, que legal! Meu Deus do céu! Nossa, meu Deus do céu! Eu estou sentindo tanto medo do Marco Antônio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu sentindo medo! Meu Deus do céu! Bom dia, boa tarde e boa noite. Voltamos com o dossiê do Marco Antônio, com a segunda parte, trazendo com exclusividade mais podres cometidos pelo Marco ao longo dos anos. Para aqueles que não viram a primeira parte, é só clicar no card acima para vocês terem uma noção do que ele fez. Por falar nisso, um pessoal falou que esqueci de algumas outras cópias cometidas pelo Marco Antônio. Não se preocupem, pessoal, ao final desse vídeo vocês estarão vendo todos os plágios cometidos por ele. E digo todos. Todos mesmo. Nesses tópicos, passarei a bola agora para o Portuga Madruga. Muito bem, vamos começar essa bagaça. Se copiar descaradamente já não fosse o suficiente, Marco Antônio também tem um hobby peculiar e extremamente irritante de incomodar absolutamente todo mundo. Se fosse um superpoder, ele certamente seria um mestre do spam, pois sua habilidade de encher o saco em chat de lives, servidores do Discord e até caixas de e-mails é simplesmente incomparável. Marco Antônio parece ter uma necessidade incontrolável de atenção. E como qualquer criança birrenta que não consegue ser notada pelo bom comportamento, ele prefere chamar a atenção da pior forma possível, flodando mensagens sem parar nos chats de lives. Para aqueles que não sabem, flodar significa mandar um monte de mensagens em um curto intervalo de tempo, o mesmo que spam. E sim, ele se orgulha de transformar qualquer transmissão em um verdadeiro inferno, com seus malditos comentários repetitivos nos chats das lives. As provas desse comportamento datam de 2023, quando lives como SDcast, Live das Lives, Tentativa de Live, Sessão Desgraça e possivelmente Pedro VX008 Lives, atualmente Stream Lives, foram vítimas de sua insuportável presença.
Seus comentários eram escritos como: "Bem-vindo ao Gigante", referência à frase de anúncio de reforço do Vasco da Gama, que virou um shitpost quando uma figura pública morre. Essa frase foi escolhida pela equipe das lives de Davizera para fazer um ataque à live do Pedro ainda naquele mesmo ano. Porém, aquilo foi consequência do Pedro de provocar a equipe das lives do Davizera. Então, ele foi rebaixado por ele estar apoiando o Gabriel Euclides, que é um hater da equipe C. Assim como Gustavo Cronologias, Davizera 5015, João Alt, Green Nakamura, Stanley Dias e entre outros aí da equipe C. Não, de novo não! Outra vez a pessoa, mano! Não acredito! Não acredito! Todo mundo... Oh, meu Deus, eles estão invadindo, mano! Hoje, eles se arrependem desses atos, tanto a equipe das lives de Davizera quanto ao do Pedro. Esse ataque influenciou vários cuides a usar essa frase para fazer ataque, incluindo até o Marco Antônio. Essa frase possui variantes escritas pelo Marco Antônio como: "Bem-vindo à Trimania", sim, porque agora ele decidiu expandir o conceito de gigante para um sorteio regional. A cereja no topo do bolo. Nada como um toque de maturidade para selar a participação de Marco Antônio no chat. Graças a esse comportamento, algumas das lives passaram a restringir os comentários ao vivo, adotando um modo onde apenas usuários aprovados podem comentar. Em outras palavras, para se livrar do Marco Antônio, foi preciso prejudicar a participação de novos espectadores, um impacto negativo causado unicamente por sua incapacidade de se comportar como uma pessoa normal. Mas ele não para por aí. O cara não se contenta em encher o saco apenas no YouTube, ele também é daqueles que gosta de invadir servidores do Discord. Se você tem um servidor relativamente relevante, cuidado, Marco Antônio pode descobrir e aparecer por lá para transformar o ambiente em um inferno. Os principais alvos de suas investidas foram Rick e Phil Stanley Dias, sendo que Rick teve seu servidor invadido diversas vezes. Vejam todas as tentativas de invasão de Marco Antônio no server do Rick, para vocês verem como ele não tinha sossego no servidor. E após essa invasão, ele ainda tem a audácia de ficar tirando o sarro do Rick nos comentários de um dos vídeos do próprio Rick. Até Satanás treme perto de Marco Antônio. Lembram que mencionamos na parte 1 desse expose de quando o plágio da Rapro TV foi descoberto dentro de um servidor de uma grande comunidade? Pois é. Esse plágio foi descoberto quando Marco Antônio achou e tentou invadir o servidor da Aurora Borealis, uma agência de VTubers brasileiros. Na época, Rai Pitágoras e outros membros estavam planejando uma edição especial com participação de VTubers e cogitando convidar alguns talentos da agência. Como Marco Antônio descobriu esse servidor? Sabe-se lá como, mas o fato é que ele conseguiu acesso e, sem perder tempo, tentou fazer o que sabe de melhor: atrapalhar e perturbar quem estava por lá. Felizmente, sua passagem pelo servidor foi curta, pois ele foi banido imediatamente, antes que pudesse fazer ainda mais estragos. Mas a tentativa já diz muito sobre seu comportamento obsessivo, a necessidade de sempre estar no centro de alguma treta. E horas antes do Marco Antônio invadir a Aurora, ele também tinha invadido o servidor dos Stanley Dias, fazendo gracinha e spamando merda no chat do server. Agora, se você acha que Marco Antônio simplesmente aceita as consequências de seus atos, está muito enganado. Quando recebe um strike por Xerox, ou seja, quando um criador original solicita a remoção de um vídeo que ele roubou, a reação de Marco Antônio é a pior possível. Ele caça o e-mail da vítima e começa a importuná-la sem parar. Caso você não saiba, ao solicitar a remoção de um vídeo plagiado, o YouTube notifica o dono do canal que sofreu o strike e informa o e-mail do denunciante.
Uma medida necessária para casos onde uma resolução amigável pode ser feita, mas que, nas mãos erradas, vira uma arma de perseguição. E é exatamente isso que acontece com Marco Antônio. Ao invés de simplesmente aceitar que violou direitos autorais e seguir em frente, ele decide atacar a vítima, cobrando explicações, fazendo exigências e, claro, sendo inconveniente ao máximo. E o pior disso tudo, quando o canal Victor Luiz Channel teve seu conteúdo usado de maneira indevida por Marco Antônio, ele reivindicou um pedido de remoção. Marco Antônio não gostou nada daquele strike, e mencionou ele para disseminar seu ódio contra ele e ainda por cima, assumindo que copia tudo o que ele quiser, fazendo ele derrubar a própria máscara de maneira involuntária, ou voluntária talvez. Além de plagiador descarado, ele também se sente no direito de cobrar satisfações das pessoas que foram lesadas. Uma postura tão absurda que chega a ser cômica, se não fosse completamente patética. Além do spam, Marco Antônio também tem a prática irritante e abusiva de marcar usuários incessantemente na aba comunidade do YouTube. Ele faz isso em posts e até nos próprios vídeos, seja para responder alguém, se justificar sobre algo, afirmar que não será preso, mandar presentes, que obviamente imagens aleatórias de produtos pegas do Google, exigir ser desbanido de canais ou simplesmente caçar briga. Grande parte dessas postagens é uma enxurrada de desespero, onde ele menciona todo mundo afirmando, de forma patética, que não será preso esse ano. O problema: cada pessoa mencionada recebe notificações desnecessárias, sendo forçada a lidar com esse show de infantilidade. O caso mais notório foi sua insistência em pedir, ou melhor, mandar, que Raí Pitágoras o desbanisse do canal, ou mencionando ele na aba comunidade, ou invadindo alguma live em que ele estava presente. Como uma criança mimada que não aceita um não, Marco Antônio começou com pedidos, passou a exigências, e quando foi ignorado, partiu para ofensas. Seu argumento: achar que tinha algum tipo de poder para obrigar alguém a desfazer um banimento, levantando sua voz contra Raí Pitágoras, dizendo que ele vai desbanir sim, e seguiu insistindo nisso e acreditando como se isso fosse acontecer, tudo isso da forma mais imatura o possível, mesmo depois do Raí Pitágoras dizer na cara dele que jamais irá desbanir ele de forma alguma. Sério? Será que não ensinaram pra ele que não é não? Sempre agindo de maneira infantil e se achando o dono de tudo só porque foi mimado pelos pais. Agora eu pergunto, Marco Antônio, como você espera que Raí Pitágoras te desbanisse, sendo que você passou um tempo plagiando o conteúdo dele, flodou sem parar no chat das lives dele e ainda tentou se impor como um mandão sem moral nenhuma? Que patético! E ainda fica tentando invadir as lives dele na Twitch. Como que os pais dele normalizam esse tipo de comportamento? Ao que eu saiba, pessoas com autismo severo precisam de suporte, e nem isso os pais dele estão dando esforço, pois se tivessem mesmo, ele não estaria se comportando dessa maneira, como um mimado, um birrento e um egoísta. Prossiga, Portuga. Outro caso semelhante foi sua obsessão por obter o perdão de Davi Magalhães. Depois de inúmeras importunações e plágios, Davi decidiu que não queria nada com Marco Antônio e recusou qualquer tipo de reconciliação. Mas adivinhem? Marco não aceitou a rejeição e começou a criar dezenas de contas para implorar por perdão. Não somente com Davi, mas também com outros membros da Live Team, passando a comentar de maneira repetitiva. Sim, ele chegou ao ponto de criar perfis como Me Perdoa Davi Magalhães e Me Perdoa Live Team, achando que isso funcionaria. E quando percebeu que nem mendigar resolvia, passou a exigir o perdão de Davi, assim como fez com Raí Pitágoras ao exigir seu desbanimento. Se existisse um prêmio para os piores jumpscares e músicas mais ridículas já criadas, Marco Antônio ganharia de lavada. Como se não bastassem suas cópias descaradas e sua personalidade insuportavelmente arrogante, ele ainda acha que é um mestre do terror e um gênio musical. Só que não. Os seus chamados jumpscares são a maior piada involuntária do século. Na cabeça infantilizada e mal desenvolvida do Marco Antônio, suas aberrações audiovisuais são assustadoras. Mas na realidade, são um completo fracasso. O que ele faz? Pega imagens aleatórias, geralmente de logos de empresas pelas quais tem hiperfoco, e coloca um áudio de susto qualquer por cima. Só isso. Nenhuma edição decente, nenhum esforço para criar algo que preste.
É só uma montagem patética que ninguém, absolutamente ninguém, leva a sério. Quer um exemplo? Ele já fez jumpscare de logos como Trimania, da Anteia Engenharia, logo da Turma da Mônica, e acreditem, um QR Code. Eu vou embora! Ele utiliza o hiperfoco dele para tentar assustar pessoas, e ainda consegue fracassar miseravelmente. E o pior de tudo é que ele não só faz essas porcarias, como também as direciona para pessoas que ousam discordar dele. Um dia, ele resolveu fazer uma live no final do ano passado para se cadastrar no site da Coca-Cola. Até aí, nada de anormal. Mas é claro que Marco Antônio sempre encontra um jeito de se superar na burrice. Ele simplesmente mostrou na tela, ao vivo, todos os seus dados pessoais, incluindo e-mail, número de telefone e, pasmem, seu CPF. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que divulgar informações pessoais em uma live é a coisa mais imbecil que alguém pode fazer. Mas Marco Antônio não tem esse bom senso. E aí, quando um usuário tentou alertá-lo, de maneira educada e pacífica, sobre o perigo de vazar o próprio CPF, o que Marco Antônio fez? Agradeceu? Aprendeu a lição? Claro que não. Ele surtou, negou tudo e, num surto de arrogância e burrice, fez um jumpscare para se vingar do cara que tentou ajudá-lo. Ou seja, além de burro, é ingrato. Imagina só tentar ajudar um animal desses e ser recepcionado com um vídeo ridículo de susto com uma logo qualquer e um áudio reciclado de algum vídeo de terror vagabundo. Mas a vergonha não acaba por aí. É claro que a gente não podia deixar de fora também as musiquinhas idiotas do Marco Antônio. Como se não bastasse ser uma piada ambulante com jumpscares que dão mais risada do que susto, Marco Antônio também resolveu expandir seus talentos fracassados para a música. Tudo começou numa live do Amendo, onde ele supostamente ia desmascarar Amendo, mas só entrou pra ficar fazendo gracinha. Fez um monte de coisa, exceto desmascarar o Amendo, coisa que ele vive falando pra ele e pra outras que enchem o saco dele, ou melhor, que tiram satisfações de seu mau caratismo. No meio do fiasco, começou a cantar uma música da Xuxa. Eu descobri que o Amendo bobo, um lugar é bem legal, que a natureza é a razão pra vida aqui acontecer. Ei, Amendo bobo, se você visionar os outros, você é deleitado. Esse seu canal aí também é deletado, com esses vídeos muito chatos, desse que você que fez. Mais ações pra ensinar que o Amendo bobo é bom. Quem curar a nossa terra vai ser mais feliz. E pronto. O Marco surtou de vez e decidiu virar compositor. O resultado? Um monte de músicas merda, mal cantadas, sem sentido, sem talento algum. Algumas foram feitas por ele mesmo, outras por inteligência artificial, todas igualmente horrendas. Parecem uma mistura de delírio febril como uma criança de 5 anos brincando de rimar palavras aleatórias. Até o som de um cu cagando é melhor que as músicas dele. Mas Marco não parou por aí. Ele decidiu que precisava inovar na sua tortura sonora e começou a fazer paródias horríveis de músicas infantis como Hi-Fi e Gummy Bear. Sim, ele pegou músicas feitas para crianças e as transformou em aberrações sonoras para supostamente atacar seus haters. O nível de ridículo ultrapassa qualquer expectativa. E, claro, sempre mencionando o Amendo, porque parece que o Marco vive obcecado pelo cara. Deve sonhar com ele à noite, só pode. Não podemos esquecer também dos casos mais recentes de músicas tenebrosas feitas pelo Marco Antônio,
que foram paródias de músicas de grupos infantis como High Five e Gummy Bear, incluindo uma música feita diretamente ao Davi SCC. Puta que pariu, quem foi que disse que o Marco Antônio tinha dom pra ser cantor? Quando eu penso que eu canto mal, eu lembro logo do Marco Antônio, que consegue cantar pior. É até fácil criticar. O problema é que também é difícil elogiar o que o Marco Antônio fez. E sim, vamos ser honestos, o Marco Antônio ele é um exemplo pra música. Um exemplo de como não ser um péssimo cantor que nem ele. Aqui vai um conselho. Marco, não ligue pras críticas, pois todas elas estão certas. E pode ter certeza que se o Marco ser cantor dos jingles da Ranteio ou da Trimania, vão pensar que é cantor de rua pedindo esmola. Enfim, essas são as podridões sonoras que ele fez, 2 delas sendo direcionadas a mim, com uma paródia de High Five e ainda com a audácia de pôr comédia no título do vídeo. Claramente, é da cara de bebezão dele que vão dar risada, só pode. Agora, se isso daí tinha o intuito de ser um vídeo engraçado, parabéns, fez um total de 0 pessoas dar risadas. Felizmente, o canal do Marco foi hackeado e o vídeo dele foi deletado, porém, infelizmente, conseguimos recuperar o vídeo. Escutem essa prastada em sua conta e risco. Ei você, amendo bodo, não falei, já vou quebrar a tua cara. Nem precisa fazer o exposit, não falei. Agora eu vou te provocar e desmascarar. Vou fazer a mesma coisa, que você vai se surpreender. Se eu te vejo, eu falo oi, deletei seu canal. Eu só faço o exposit, eu só faço mais um sorteio. Quem será que vai dividir? Boa sorte, amendo. E você, amendo bobo, não falei, já vou quebrar a tua cara. Nem precisa fazer o exposit, não falei, agora eu vou te provocar e... Você é bem chato de me chamar de chorão. Amendo bobo vai caçar o que fazer. Você me deixou eu ficar bem furioso. Amendo bobo vai caçar o que fazer. Amendo bobo vai caçar o que fazer. Amendo bobo vai caçar. Amendo bobo vai caçar o que fazer. Amendo bobo vai caçar. Mirou na música, acertou na surdez coletiva. Querem um detalhe interessante? Reparem bem que o Pestinha copiou a abertura desse dossiê com a mesma insistência de que vai me desmascarar. E Marco Antônio, se prepare. Eu vou adorar tanto falar muitas coisas. Ah é? Então se prepare, é você que você fica fazendo exposit dos outros. Você está perdido, você viu? Agora caçar fazer uma coisa original e deixar todos em paz você não quer, né Marco? E sabem qual é a novidade? É outra cópia do Pedro Soarim, que essa paródia direcionada ao Cauã Nascimento. Impressionante como o cérebro do Marco Antônio prende ele em algum mundo da fantasia. Parece que ele enxerga o mundo com outros olhos para ser tão imaturo e infantil. Isso que eu chamo de uma bela propaganda enganosa, ele colocando que vai me desmascarar no início do vídeo e o resto do vídeo ser uma música abobalhada e infantiloide. Coloquem abobalhado nisso, pois ainda no início, ele finge estar em algum desenho animado ou em algum programa infantil do Discovery Kids. Pois é, estamos falando de um cara, um marmanjo, com 17 anos nas costas e vai completar 18 anos nos próximos meses, com um caráter duvidoso e atitudes que chegam bastante perto de serem criminosas, mas para os pais dele. É por causa do autismo dele e deixam isso passar impune. Sério, cara, tanto seus jumpscares quanto suas músicas são um completo câncer e a comprovação de uma imaturidade repulsiva. De novo eu digo, estamos falando de um marmanjo que vai completar 18 anos com esse tipo de comportamento. Agora, se a gente achava que esse elemento ia ter um pingo de consciência e entender que esse exposed é um convite para ele rever sua vida miserável, estávamos completamente errados. Ao invés de refletir sobre seus erros, ele preferiu dobrar a aposta na palhaçada. Qual foi a resposta dele? Um vídeo com nossos avatares feitos por IA, com o título Amendo e Geladinho vão se casar. Porque, na mente primitiva do Marco Antônio, essa é a melhor forma de rebater críticas sérias. Amendo vai casar com emoji azul.
É tanta infantilidade que chega a ser inacreditável. Ele não tem cérebro para entender que está sendo exposto como um completo fracasso ambulante e um criminoso mirim, nas proximidades de completar 18 anos, ao invés de mudar, só prova ainda mais o quão ridículo ele é. Passando a bola para mim agora, irei falar sobre a epidemia de contas de desmascarando que ele fez. No ano de 2024, além das cópias descaradas, invasões de servidores, spam em chats de lives, jumpscares patéticos e músicas que foram feitas com a bunda, Marco Antônio resolveu inovar. Como? Criando uma nova mania que já nasceu fadada ao fracasso, seus gloriosos canais de desmascarando. A ideia era simples e extremamente burra. O objetivo dessas contas era expor as verdades sobre os supostos haters de Marco Antônio. Mas vamos aos fatos. A lista de vítimas dessas páginas de difamação incluía nomes como Davizeira, Raí Pitágoras, Stanley Dias, Amendo, no caso, eu. E, do nada, um usuário que não tinha absolutamente nada a ver com essa história, o canal Império Sacro Dourado. E o melhor, algumas dessas contas ainda seguem ativas, despejando desinformação sem o menor critério. Agora, um detalhe fundamental: para desmascarar alguém, um elemento é importante: provas. Imagens, vídeos, áudios, qualquer evidência verdadeira que comprove a denúncia. Mas o que Marco Antônio faz? Ele pega prints aleatórios que não têm nada a ver com as acusações, vomita explicações incoerentes e transforma qualquer tentativa de entender seus vídeos em um desafio mental de lógica avançada. O resultado? Ninguém, absolutamente ninguém consegue compreender o que ele quer dizer. O StanDX está sendo hipócrita de novo. Agora ele está dizendo que o amendoim bobo fez um vídeo, mas olha isso. Hoje, sendo no domingo, ele ainda estava apoiando o Lu4M, que fez post na comunidade para não fazer exposed. Ele ainda ficou contra o Sócrates Gorila, que não teve nada a ver com isso, e fez esse post que ele excluiu. Ele tinha feito esse post com os olhos piscando porque ninguém merece, mas editou falando que está sorrindo agora. Infelizmente não tem o print do post não listado. Tem esse comentário deletado onde ele mostra que está feliz por causa que o Green Nakamura vai desistir do canal dele. E quando eu ameacei ele de fazer esse vídeo, ele ainda me chamou de marcópia. Esse amendo bobo recusou em mim para falar palavrão. Vamos fazer de tudo para esse hater fora do YouTube. Atenção! O amendo bobo está fazendo coisas erradas no vídeo dele. Como podemos ver nas imagens, ele pegou a foto do Marco sem a permissão deles e colocou a miniatura do canal do Davi Magalhães para representar o exposed do Marco Antônio, porém isso dá os triques negativa e achas tudo e algo sem sentido, pois não tem a letra S na logo. Aviso super importante e impactante. O Lula diz que estava falando com Carlos Virgílio, o que mostra que o Davi Magalhães estava perseguindo, e que está merecendo que esse Tuga merece ouvir. Como podemos ver na imagem, o Benício Pardo esquece do Marco Antônio que vai ser um hater, que seria provavelmente amigo, e parece que ele tentou falar a resposta de português. E não diga-se lá na live no Carlos Virgílio me baniu, o que deixa claro que ele foi um racismo. Isso não é exposed, isso é calúnia, difamação e desinformação. Sério. O que diabos era para ser esse vídeo? Excelente notícia. O Sacro Império Dourado foi deletado após vários copyright merecidos, já que ele adora cair vários canais do Marco Antônio, dos outros e tentar roubar créditos. E ainda ele teve a ousadia de mentir falando e mencionando o Marco Antônio, mas na verdade ele foi deletado por strike de direitos autorais. Esperamos que ele aprenda com isso, mas infelizmente ele criou outra conta. Eu não entendi patavinas com esse vídeo. Alguém aí conseguiu entender? Não? Então dane-se. Tô curioso para saber que idioma é esse que o Marco Antônio tá falando. Mas calma, por que não para por aí? Como bom rei do plágio que é, Marco Antônio não teve criatividade nem para criar essa ideia. Ele simplesmente copiou o canal Desmascarando Victor David Rodrigues Santos. Sim, senhoras e senhores, ele não apenas roubou o nome, mas também a foto de perfil e até alguns vídeos. Ou seja, sua brilhante iniciativa de desmascarar outros youtubers já nasce como uma piada, pois ele mesmo é um plagiador compulsivo e mentiroso. Plágio, calúnia e desinformação em um pacote só.
E como se não bastasse, Marco Antônio, que é um parasita que não larga do pé do Pedro, ainda copiou um vídeo dele, um recado que o Pedro fez em 2022 sobre uma treta antiga. Ninguém sabe ao certo o contexto dessa treta, mas Marco Antônio, que tem uma obsessão bizarra pelo Pedro, decidiu copiar palavra por palavra do pronunciamento original, mudando alguns termos aqui e ali. A criatividade do sujeito está abaixo de zero. Pois é, amigos, Marco Antônio roteirizou um vídeo de uma treta do Pedro Soarin de 2022, com coisas que nunca aconteceram com ele. Impressionante como o Marco Antônio se esforça ao máximo, dando a vida para copiar o conteúdo de alguém, mas não presta para fazer algo original. Vejam isso! 14 horas e 18 minutos. 14 horas, 18 minutos. Aqui é o Marco Antônio Conceição Z. Aqui é o Pedro Henrique Vanucci X. E eu não estou aguentando essas pessoas que ficam me chamando de macarrão autista, gente. E eu não estou aguentando essas pessoas que ficam usando minhas fotos, gente. Ultimamente, em 27 de setembro... Ultimamente, em 27 de setembro... Anteontem, um amigo meu da minha escola, Davi, me mandou uma mensagem do meu Instagram dizendo que o Rian Alexandre fala meu nome de macarrão de Sr. Antônio. Anteontem, uma amiga minha da escola, Nicole, mandou uma mensagem no meu Instagram dizendo que há contas fakes usando fotos onde tem ela, a Débora e as outras meninas, e acho... Só se quando não foi o Nick G que fez dessa vez, aí eu pensei, quem foi que usou aquela conta lá do Marco CZ007 Archive? Só que quando não foi o Otávio Sábias que fez isso dessa vez, aí eu pensei, quem foi que usou aquela conta lá do Pedro Henrique Vanucci X Archive? Aí só pode ser o quê? O Cap the Sherry? A Roda e os Kids Marmanjos derrubando meu canal? Sim, talvez. Aí só pode ser o quê? O Cap Chernobyl? O Foda-se os Kids e Marmanjos usando aquela conta? Sim, talvez. Mas, mano, isso me deixou sabe, isso me deixou Mas, mano, isso me deixou sabia? Me deixou tão não só o Nick G, mas também com aqueles nomes lá dos canais, se eu não me engano. A única coisa que eu falo pra vocês, vão tomar no olho do não só o Otávio, mas também com aquela conta fake lá do Cap Chernobyl, se eu não me engano. A única coisa que eu falo pra vocês, vão tomar no olho do por quê? Então, Matheus West, por que você colocou o nome de caça ao Macarrão Antônio? E então, Gustavo Cronologias, por que você usou um meme meu que você fala que é uma sessão de macumba? Por que você escreveu isso? Explica isso, Matheus West. Por que você falou que é uma sessão de macumba? Explica isso, Gustavo. Ó, se o Arthur Amaral vier invadir minha live, aí vai querer me xingar, né? Aí vai querer me xingar só por causa que eu tô num caso sério, que o nome Macarrão do Sr. Antônio, que até esses nomes dão muito difícil. Ó, se a TV de Somais usar minha imagem, aí vai querer me atacar, né? Vai querer me atacar. Só por causa que eu tô num caso sério de contas fakes que até todo mundo e eu estamos reclamando. Não só quando os meus amigos da escola, também com a minha família, que fica passando por essa situação. Não só com os meus amigos da escola, mas também com a minha família, que está passando por essa situação. Mano, pra todo mundo, tá? Mano, todo mundo. Podem se preparar. Podem se preparar. Podem se preparar. Podem se preparar. Podem se preparar, porque isso aí, ó, deve estar revelado. Podem se preparar aqui, ó, isso já está ficando revelado. E não parou por aí.
criou os canais Antipedro VX008 e Xeroqueiros do YouTube, Antipedro VX008 e seus inimigos, porque não basta ser chato pra cacete, tem que fazer questão de esfregar isso na cara de todo mundo. Propósito, encher o saco de gente inocente em chat de lives, berrando suas mentiras sem sentido e convencendo absolutamente ninguém. Ah, é mesmo? Eu não posso me esquecer daquele suposto ex-posed que o Marco Antônio fez contra o Davizeira e o Raí Pitágoras. De acordo com o Marco, o que será que eles dois fizeram de tão grave? Não sabemos, mas vamos conferir alguns trechos. O pessoal da Live Team é os meninos que ficam pegando as minhas fotos dos outros e mencionando os outros sem ninguém. E o pior, gente, eles ficam até me chamando de Marquinhos Pepino. Só porque o Davi Magalhães fica me chamando de Marquinhos Pepino. Ô Davi Magalhães, me diz uma coisa. Qual é a necessidade de você ficar falando sendo que eu tô plagiando vocês? Me explica isso direito, meu. Qual é a necessidade disso? Tadinho! Tão inocente ele! Ele fez um ex-posed porque chamaram ele de Pepino e também porque não estão deixando ele plagiar. Que coisa grave essa que o Davi e o Raí fizeram com o Marco, né, gente? Piadas à parte, esse vídeo pode ser qualquer coisa, exceto um ex-posed, pois para se fazer um ex-posed, tem que reunir várias provas possíveis que sejam verdadeiras sobre esses atos e coletar relatos de vítimas sobre tal pessoa que cometeu esses atos, mas parece que ele esqueceu desse detalhe igual esqueceu o cérebro dele no lixo. Ô moleque que se faz tanto tempo que não sabe ficar falando. Ai, o Raí vai me desbanir o canal dele. O pessoal da Live Team é um filho da p... Nossa, Raí Pitágoras, tá de brincadeira com a minha cara, né? Mas você é chato demais, viu? Se vocês ficarem vendo o meu Exposed, não adianta falar se eu não sei fazer Exposed, mas eu sei fazer Exposed sim, tá entendendo? Beleza, cadê a prova? O Marco Antônio, na Coitadolândia, decidiu se fingir de vítima para tentar cancelar o Davi e o Raí por causa de um motivo idiota. Vários motivos! E o mais engraçado, o Marco Antônio, nesse pseudo ex-posed, além de admitir que plagia, prova também sua hipocrisia quando ele me cita dizendo que só faço vídeo xingando, mas se a gente rebobinar o vídeo, isso daqui que ele fala. Pelo amor de Deus, mano. Você só fica xingando os outros, mas você não para um minuto, mano. Ah, pelo amor de Deus, né, amendo bobo? Vai a... Esse pessoal da Live Team é um filho da... E agora um resumo, a única coisa que tinha de ex-posed é só título, mas o vídeo todo é só ele reclamando e insultando o Davi e o Raí, em um completo show de hipocrisia e mentiras. Não apresentou nenhuma prova e ainda tentou se sair como vítima. Ou seja, um clickbait, um ex-posed falso. Agora, vem cá, quem é que ia confiar em um ex-posed feito por alguém que faz plágio, perturba a paciência de quem tá quieto, invadindo servidor e chat de live e ainda expõe vítimas, incluindo até gente que não tem nada a ver no meio, jurando que vai expor as supostas verdades sobre ele nesse show de burrice gerada pelo Marco. Isso nem de longe é um ex-posed, é só mais uma maneira de perturbar o Davi e o Raí com sua desinformação e calúnia, uma clara tentativa também de difamar os dois. E agora chegamos à parte inevitável, as consequências. Sim, porque toda ação tem uma reação e os atos de Marco Antônio não são exceção. Durante anos, ele perseguiu, plagiou, importunou, espalhou desinformação e abusou de inúmeras ferramentas da internet para satisfazer sua própria obsessão infantil. Mas e o resultado disso tudo? Vamos por partes, porque há muita coisa para expor aqui. Agora, se liguem só nas possíveis leis do Código Penal que criminalizam algumas das atitudes do Marco Antônio. Eu repito, possíveis leis. Não é garantido que essas leis podem prender ele de vez, apenas estou citando algumas leis que enquadram esses atos e que possivelmente pode levar o Marco Antônio atrás das grades, mas que não há garantia ao certo que possa prendê-lo, para vocês não interpretarem errado o que eu disse. Plágio, violação de direitos autorais, artigo 184 do Código Penal, o que Marco faz ao copiar canais, vídeos, nomes e até mesmo falas de outras pessoas é crime. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Stalking e perseguição, art. 147 do Código Penal.
criar contas falsas para perseguir, exigir perdão, infernizar usuários e invadir comunidades não é só irritante, é crime. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos, mais multa. Calúnia e difamação, arts. 138 e 139 do Código Penal, acusar pessoas de atos inexistentes sem provas, fabricar narrativas falsas e espalhar desinformação nos canais desmascarando configura crime. Pena: de 3 meses a 2 anos de detenção. Agora que expomos todos os crimes e idiotices do Marco Antônio, vamos para o desfecho dessa novela. Primeiramente, vamos deixar claro, o autismo dele não justifica nada. Muitos dos seus alvos também são autistas e nem por isso saem por aí infernizando geral, e quem insiste em usar essa condição como escudo está apenas perpetuando a irresponsabilidade e reforçando estereótipos negativos sobre autistas. Eu não sei se eu devia estar falando isso, mas eu acredito que seus pais falharam miseravelmente. Criaram um filho sem qualquer noção de limites, que acredita que pode fazer o que quiser na internet sem enfrentar consequências. Deixaram-no se tornar um monstro social, odiado por quase todos que cruzam seu caminho online. O resultado: um adulto infantilizado e incapaz de lidar com rejeição e que, ao invés de amadurecer, continua se agarrando à desculpa do autismo para justificar sua toxicidade. Cá entre nós, se os pais do Marco Antônio tivessem mesmo educado bem o Marco Antônio, ensinassem que existem as consequências de seus atos, ficar ciente de que quando completar 18 anos, terá de ser mais responsável e lidar com leis agora, vocês acham que ele não estaria agindo dessa forma na internet se os pais deles tivessem o educado melhor? Se fossem meus pais descobrindo que eu agia dessa forma imatura e infantil e perceber o primeiro crime que estiver cometendo, eu com certeza levaria a pior surra da minha vida e já teriam ou me jogado pra cadeia ou pro conselho tutelar, tendo autismo ou não. Faltou bastante isso na vida do Marco Antônio e agora o filho cresceu. Imaturo e sem caráter. E digo mais, a neurodivergência não é um passe livre para agir feito um doente. O autismo não justifica ser um plagiador compulsivo, um perseguidor obsessivo, um difamador barato ou um spamer insuportável. E as suas vítimas, que também são neurodivergentes, são prova de que ser autista não significa ser um parasita sem limites. E mais uma coisa, as vítimas dele estão de saco cheio. Já são 2 ou 3 anos lidando com invasões de servers e lives, difamação, abuso constante e plágios descarados. Lives tiveram que ser fechadas somente para usuários aprovados, para não correr o risco de serem infernizadas por esse sujeito. Vídeos e canais inteiros foram copiados sem qualquer vergonha na cara. E o pior, o YouTube simplesmente finge que nada está acontecendo. Marco Antônio continua impune, criando incontáveis contas novas para escapar de banimentos, acreditando que isso nunca terá consequências. A verdade é que a paciência tem limite. As pessoas estão exaustas, mas o Marco Antônio segue vivendo na sua bolha, achando que é amado quando, na verdade, é uma das pessoas mais odiadas da comunidade. E qual a prova disso? A prova disso está em suas próprias lives, constantemente invadidas por pessoas que foram prejudicadas por suas ações. E também as dezenas de apelidos pejorativos que ele ganhou: Marcópia, Marcopião, Pepino Antônio, etc. Sem contar a quantidade de canais e vídeos ridicularizando ele. Se vocês querem que eu vocês façam isso aí, seu merda! 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 Isso é a resposta direta das suas atitudes infantis e criminosas. Mas, como sempre, ele prefere acreditar que tudo é uma grande conspiração contra ele. Enfim, pessoal, estamos ficando por aqui com o dossiê do Marco Antônio. É claro que ele não vai parar com essas atitudes, mas isso daqui deve servir para vocês terem uma noção do que esse elemento vem fazendo na internet. É tanta merda que ele fez que foi preciso fazer 2 partes desse Exposed em durações bem longas. Espero que tenham gostado desse vídeo, já se inscrevam no canal e deixem seu like maroto no vídeo. E Marco Antônio, não pense que isso vai durar para sempre. Uma hora você irá pagar pelos seus plágios, suas perturbações e suas mentiras. Faça o que quiser,
Sua cópias falar que vai me desmascarar pela 37ª vez, fazer musiquinha de merda com meu nome com essa sua voz de garota, invadir lives e servers do Discord sem nenhum propósito. Isso vai ter um fim e não será nada feliz, mas sim um final trágico. Continue persistindo nessas palhaçadas, uma hora ou outra irá sofrer as consequências. E para fechar de vez o vídeo, fiquem agora com a série de plágios completos feitos pelo Marco Antônio, e digo, literalmente todas as cópias que o Marco Antônio fez. Até a próxima, pessoal! Mano, pra todo mundo, tá? Mano, todo mundo. Cauã Nascimento vai tomar no cu. Amigo bobo vai caçar o que fazer.